Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? E para dar início na mensagem de hoje, vamos ler ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis e caluniadores, e incontinentes e cruéis, sem amor para com os bons. No versículo 4 também, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias e carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Que Deus há de abençoar esta rica e santa palavra do Senhor, que nós possamos compreender e entender o que o apóstolo Paulo escreveu naqueles dias para Timóteo, para o apóstolo Timóteo, que ali onde ele morava, certamente, os povos dali eram cruéis, os povos dali eram orgulhosos, avarentos, amantes de si mesmo e presunçosos e soberbos e blasfêmios. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus, ela sempre nos traz algo que nós precisaríamos meditar em nossos corações, em nossa mente, trazer para junto de nós a alegria que Deus tem quando nós buscamos a eles e fazemos a vontade deles e cumprimos aqueles mandamentos, os mandamentos que ele nos deixou. Porque hoje o que nós vemos são coisas absurdas que jamais nós pensaríamos de passar um dia em nossa vida. Porque aqui está escrito, sem efeito natural, irreconciliáveis e caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor com os bons. Porque o mundo não é só nos dias de hoje que tem essas coisas. Ali, naquele tempo que o apóstolo Paulo escreveu esta carta para Timóteo, que o título do versículo do capítulo 3 é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. E não é só nos dias de hoje que é os últimos tempos. Naqueles dias ali também as pessoas tinham um certo ciclo de vida também. Eles não viviam, lá naquela época, eles não viviam eternamente. Eles viviam da mesma forma, do mesmo tempo de vida em que chegamos a uma idade, nós ficamos cansados, nós ficamos abatidos, nós ficamos sem argumento para falar, para pensar. Nós esquecemos de mudar o passo, nós caímos, mas Deus sempre está com as suas mãos estendidas para que nós possamos levantar novamente e seguir os seus mandamentos. Porque aqui diz, homens sem afeto natural, irreconciliáveis e caluniadores. Existe hoje e existiu naqueles tempos também. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, porque todas as vezes que nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos coisas que nós devíamos sempre ter ao nosso lado. Porque aqui diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Isto é o que a palavra de Deus diz, que diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque eles não têm piedade de nada. Veja hoje o que os nossos líderes governamentais andam fazendo, lugares que eles não respeitam nada, não respeitam aqueles que realmente necessita, precisa. Quantas coisas tristes a gente pode ver, pode pensar, mas nós não podemos abrir a nossa boca contra essas pessoas, porque coisas horríveis poderá acontecer com nós e a nossa família. Meus amigos e minhas amigas, vejam bem a palavra de Deus, o que ela nos exorta. O que ela nos exorta, porém, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vejam bem o que a palavra de Deus, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos e soberbos, blasfemos e desobedientes, e pais e mães ingratos e profanos. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Porque naquele tempo tinha homens que eram temente a Deus. Deus deu um grande privilégio para eles, para que eles pudessem pegar uma caneta em suas mãos e escrever em um papel, e escrever em algo, para que nós pudéssemos ouvir alguém falar essas mesmas palavras nos dias de hoje. E Deus, nos dias de hoje, Ele também deu o privilégio para que homens conhecessem a palavra de Deus, conhecessem o dom de Deus para nos mostrar o que Ele
previa, o que Paulo previa que ia acontecer nos dias de hoje. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E vejam bem o jeito, as condições de vida que os povos vivem sobre a face da terra. Isso é porque está chegando os fins dos tempos, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Hoje eu posso estar aqui falando para vocês essas coisas, essa profecia de Paulo. Amanhã, talvez, eu possa já não existir mais para lhes falar da palavra de Deus, para lhes falar do amor de Deus. Mas hoje eu estou aqui presente, na presença de Deus, mostrando o que Deus quer que você seja. E mostrando que existe muitas coisas mal, mas Deus sempre mostra um caminho suave, um caminho puro, um caminho limpo, aonde nós possamos pisar sem medo nenhum de sujar nossos pés. Meus amigos e minhas amigas, porque a palavra de Deus, ela é consciente, ela nos mostra a verdade, ela nos mostra a paz, o descanso, ela nos mostra a perfeição, porque Deus é perfeito e Ele criou o homem perfeito, mas veio o inimigo distorceu aquilo que Deus ordenou para que o homem fizesse. Mas o homem, ele se enfraqueceu na presença do inimigo e ouviu o que o inimigo lhe ordenou. E por isso, nos dias de hoje, nós estamos vivendo nessa calamidade. Nós estamos vivendo tomando esses prejuízos que o homem ali, que o diabo ali naquele dia concedeu para que o homem tomasse a decisão que ele lhe ordenara. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus, ela nos ensina diferente. Ela nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o único que pode nos livrar da condenação eterna. Por isso, eu estou aqui falando e te mostrando uma parte do que você tem que fazer, do que você tem que falar. Você tem que pegar a palavra de Deus e ler para você entender o que Deus quer que você seja. Talvez nos começos você não vai entender, mas você tem que insistir em entender para que Deus possa fazer de você um grande homem, uma grande mulher, que um dia pode morar no paraíso junto com o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo e se entregou, e ali foi humilhado, foi condenado à morte, porque a morte, ele veio e foi condenado à morte em nosso lugar, porque nós vamos um dia passar por um lugar onde nós vamos ver aquelas pessoas que não cumpriram os mandamentos do Senhor. E eles vão estar condenados eternamente, que é a morte eterna. Meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui. Missões Evangélicas no Lar Viver Feliz agradece a todos vocês que vão ler, que vão ouvir estas palavras, que muito em breve eu tenho certeza que Deus vai dar o privilégio
para que nós possamos anunciar a sua palavra publicamente nas ruas, nas esquinas, nos portão das casas, para as famílias e para todos aqueles que querem ficar livre da condenação. E eu fico por aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.